Imagine que você tem uma usina solar instalada e, além da economia na conta de luz, surge uma oportunidade para ganhar dinheiro extra com algo que até então parecia invisível: a redução de emissões de carbono. Parece interessante, não é? O mais interessante ainda é que o mercado de carbono finalmente foi regulamentado em dezembro de 2024. Sim, agora a gente tem um marco legal que organiza e potencializa esse mercado aqui no país. É a Lei 15.042 de 2024. Mas como é que essa regulamentação transforma o mercado de carbono? E mais importante, como é que você, integrador ou consumidor, pode se beneficiar dessa novidade? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Oi, gente! Antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu já quero te deixar o convite para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E agora, vamos lá! A nova regulamentação do mercado de carbono no Brasil abriu um universo de oportunidades não só para quem trabalha com energias renováveis, como a energia solar, mas também para projetos de reflorestamento, captura de gases e até de eficiência energética, que também podem lucrar com essa novidade. Mas afinal de contas, o que é o mercado de carbono? De maneira simples, é um sistema onde as empresas compram e vendem créditos de carbono. Esses créditos representam a redução de emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. É como um sistema de troca. Quem reduz emissões de gases de efeito estufa pode certificar esse benefício e, com isso, receber um crédito. Esses créditos podem, então, ser vendidos para outras empresas que precisam compensar suas emissões. É uma maneira de transformar ações sustentáveis em dinheiro e, ao mesmo tempo, impulsionar ainda mais a ajuda ao planeta. O conceito do crédito de carbono foi estabelecido pelo Acordo de Quioto lá em 1997, que teve como objetivo a redução de emissões de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, exatamente para a gente conseguir conter as mudanças climáticas. Esse conceito ganhou urgência com o Acordo de Paris, em 2015, que trouxe mais luz para a possibilidade de um mercado de carbono regulado. Um crédito de carbono nada mais é do que um certificado que representa a redução ou a remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente da atmosfera. Para quem não sabe, dióxido de carbono equivalente ou CO2 equivalente é uma forma de medir os gases de efeito estufa em uma mesma unidade. A gente sabe que tem outros gases como metano, como óxido nitroso, que contribuem muito para o aquecimento global, mas cada um tem um impacto diferente no clima. Então, para tentar simplificar, todos esses gases são convertidos em CO2, como se a gente fosse converter tudo para uma mesma moeda, para facilitar o cálculo e também a comparação das emissões. No Brasil, essa nova lei, aprovada em dezembro de 24, criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, dividindo o mercado em dois grandes segmentos: o mercado regulado e o mercado voluntário. Mas o que isso significa na prática? O mercado regulado é aquele mercado onde são estabelecidas normas obrigatórias. Ele é voltado para grandes emissores, como empresas ou organizações que liberam mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Essas empresas precisam apresentar planos de monitoramento e relatórios ao órgão gestor, para garantir que as suas emissões estejam dentro dos limites estabelecidos. Então, só para a gente tentar deixar a coisa um pouquinho mais clara, se a gente tem uma empresa que ultrapassa o seu teto, elas precisam comprar créditos de carbono para compensar esse excesso. Já as empresas que emitem abaixo desse teto podem vender esses créditos para outras empresas. O mercado regulado é um mercado mais rígido e ele pode inclusive ter sanções para quem não cumpre as regras. Já o mercado voluntário, como o próprio nome diz, é voluntário e por isso também ele é mais flexível. Ele é voltado para empresas, pessoas, corporações que queiram compensar as suas emissões mesmo que não haja uma obrigatoriedade legal. Por exemplo, uma empresa que não está sujeita às regras do mercado regulado pode decidir comprar créditos de carbono como parte da sua estratégia de sustentabilidade, da sua governança ou mesmo para buscar fortalecer a sua imagem no mercado. Consegue perceber a diferença? Pois bem, agora que a gente já esclareceu esses dois conceitos, vamos continuar. Vamos entender quais são os tipos de projeto que se encaixam na venda de crédito de carbono e as oportunidades que esse mercado oferece. Olhando para os tipos de projeto primeiro, existe uma grande variedade de projetos que podem gerar créditos de carbono, como eu já comentei. Quando a gente olha, por exemplo, para o segmento de energia, a gente está falando de energias renováveis, eólica, solar, biomassa, PCH, projetos de eficiência energética.
mas também projetos de preservação florestal, de reflorestamento, projetos que façam a captura de metano da atmosfera. São várias as formas de gerar créditos de carbono. Isso deixa muito claro pra gente que é um mercado cheio de oportunidades. Mas se tem um tipo de projeto que merece destaque, especialmente pra gente, são os projetos de energia solar. Porque além da energia solar ser uma das formas mais acessíveis de energia renovável, ela também oferece um potencial grande para gerar receitas adicionais no mercado de carbono. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, eu vou te mostrar um exemplo prático do lucro adicional que os créditos de carbono podem trazer para uma usina de energia solar. Mas antes de continuar, se você ainda não deixou a sua curtida, clica nesse botão aqui embaixo para marcar sua presença nesse vídeo. E se você não tiver se inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade, hein? Olha lá, bora então para o nosso exemplo. Imagina que você investiu e instalou uma usina solar de 1 mega. Uma usina desse porte tem uma capacidade de evitar a emissão de 800 toneladas de CO2 equivalente por ano. Lembrando, gente, que isso é uma média, porque o valor exato vai depender da metodologia utilizada. Partindo do pressuposto de que essa usina vai eliminar 800 toneladas de CO2 equivalente da atmosfera, esse valor, gente, representa ou pode representar uma receita adicional de cerca de R$96 mil por ano para essa usina, partindo de um preço médio de $20 por crédito de carbono. Pois é, isso é muito bom, gente, porque é uma renda extra, é uma renda que vai se somar à economia e aos benefícios que a pessoa que investiu naquela usina já tem, né? E sabe o que é mais legal ainda? É que essas receitas, elas não estão unicamente limitadas ao consumidor, ao dono daquela usina, né? A quem investiu na usina. Você que é um integrador e que está acompanhando o vídeo, também pode se beneficiar com isso. Mas fica calmo que você vai entender do que eu tô falando daqui a pouco. Mas tá bom, Bárbara. E quando é que a gente fala de sistema residencial? Talvez você esteja pensando isso. Vale a pena trabalhar com crédito de carbono? Bem, um ponto importante que a gente precisa lembrar para responder essa pergunta é que o crédito de carbono, gente, ele só é gerado a partir de 1 tonelada de CO2 equivalente. Lembra que eu comentei que uma usina de 1 mega elimina mais ou menos 800 toneladas de CO2 equivalente por ano, né? Pois é, se o empreendimento é muito pequeno, pode ser que não seja vantajoso e nem viável você conseguir certificar aquela usina que tem um porte muito pequeno. Por outro lado, aqui surge uma das grandes oportunidades que o integrador pode ter nesse mercado de carbono, que é o quê? É a possibilidade, por exemplo, dele trabalhar agregando diversas pequenas instalações que individualmente não teriam uma viabilidade de certificação para conseguir agregar a redução das emissões dessas instalações, certificar e aí sim conseguir uma remuneração adicional com a venda. Mas aí, como é que o integrador pode fazer isso, né? Se a usina pertence, por exemplo, ao consumidor? Basta que ele faça um acordo com o consumidor sobre quem tem o direito naquele crédito. A partir do momento em que o integrador, por exemplo, tem direito àquele crédito, ele faz esse agrupamento, acumula os créditos e consegue assim viabilizar o processo de certificação, aumentando o volume de créditos tanto para certificar quanto para comercializar. É claro, a gente pode ter casos em que o cliente está ciente do potencial do mercado de carbono e quer se beneficiar diretamente. Mas aí, gente, muitas vezes o que você pode fazer é fazer um acordo com o seu consumidor, dividindo, por exemplo, os lucros de forma proporcional. Olha, eu vou te ajudar a conseguir certificar e comercializar um eventual crédito da sua instalação e a gente divide o lucro, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente fala de um consumidor residencial, é muito raro isso acontecer, exatamente porque é um porte muito pequeno e porque muitas vezes o consumidor residencial ele não vai querer passar por essa dor de cabeça para ganhar um pouquinho com aquela usina dele. Então, você atuar como um intermediador nisso tudo fornece uma possibilidade de negócio muito grande. Além disso, você, integrador, também pode fazer parcerias com empresas especializadas na certificação desses créditos, para conseguir também baratear os seus custos e facilitar o processo para você, ganhando uma comissão com isso. Sem contar que ainda é possível atuar como um consultor para as empresas que tenham interesse em aumentar, em melhorar suas práticas de sustentabilidade, ajudando essas empresas a entender como compensar, como mitigar suas ações e também como melhorar os seus indicadores. Fato é que o mercado de carbono é um mercado muito promissor, ainda mais com essa regulamentação que é tão recente. Então, quem se especializar nisso agora, com certeza vai ter muitos ganhos e vai sair na frente da concorrência.
Me conta aqui nos comentários se você já sabia da oportunidade desse mercado, o que você achou desses valores de ganho, dessas estimativas que a gente trouxe para vocês e também se você já tem olhado para isso dentro do seu negócio. Nesse vídeo, eu passei uma visão geral sobre o mercado de carbono e da oportunidade que ela pode trazer. Mas se você tiver mais interesse nesse assunto e tiver dúvidas específicas, deixa também aqui nos comentários que a gente faz um conteúdo ainda mais aprofundado sobre isso. Eu vou ficar por aqui, mas você pode continuar maratonando o nosso canal clicando nesse vídeo que está aparecendo aqui do meu lado. Um abraço e até a próxima!